Olá, eu sou a Cida Monteiro, tenho 63 anos, mineira. Moro atualmente no Distrito Federal, vim para cá aos 13 anos, sou pequena produtora rural, moro em uma chácara, sou católica. Vim compartilhar umas experiências que eu tenho desde pequena, começou tudo por volta dos 4 para 5 anos. Relutei muito, pois fiquei com muito medo de ser chamada de louca ou que estaria inventando. Mas tem um ser que me acompanha e que me passou grandes informações e pediu para que eu divulgasse. E eu não fiz por medo de ser taxada de louca ou que as pessoas pensassem que eu fosse melhor. Não é isso, não estou atrás de fama, não busco aparecer, não sou melhor que ninguém, me sinto até muito humilde, mas ele tem me cobrado porque eu não divulguei o que era preciso. Tudo começou aos 5 anos, eu estava por volta de 8 horas esperando a janta e na minha casa existia de um cômodo para o outro, um vão, que era para ser um portal e uma porta, mas só tinha o vão e não existia porta ali. Eu estava esperando a jantar e apareceu só o perfil de um vulto. E ele ficava brincando comigo. Ele mostrava 2 dedos compridos e um outro dedo atravessado, como se fosse um ar deitado. E fazia mais ou menos assim. E escondia por trás da parede. Eu fiquei com muito medo na hora, porque a gente via muitas histórias de assombração e tudo lá na minha terra, na época, era assombração. Mas eu fiquei atraída com aquele vulto mexendo com os dedos e brincando comigo. Até que minha mãe me chama lá da cozinha, que era para ir jantar. Aí esqueci aquele vulto e fui. No outro dia, interessante que logo no outro dia o meu pai me chama, me põe no colo e fala: Filha, preciso contar um segredo secreto para você, mas você está muito pequena, acho que tem que esperar você crescer um pouco mais. E não deu tempo, porque logo em seguida ele morreu. Ele morreu, eu ia fazer 7 anos. Por falar no meu pai, eu vou falar um pouco sobre ele, sobre minha família, para tentar entender que tem uma ligação entre esses fatos. Que eu me lembro quando eu era pequena, o meu pai, ele curava as pessoas através das mãos e com ervas, plantas. Outra coisa, quando tinha umas tempestades bem fortes, ele impunha as mãos e rezava, eu chamo de rezar. E aquela tempestade, aqueles ventos fortes iam se acalmando, se acalmando. A minha mãe também teve uns episódios com ela de um vizinho que fazia muita maldade com ela e com outras pessoas. E quando ele morreu, ele voltou e pediu perdão para ela. E vem nessa linhagem. A minha filha tem também umas experiências. A minha irmã, a filha dela e as netas dela têm umas experiências muito estranhas. As netinhas dela são pequenininhas ainda e brinca com seres pequenininhos. Ninguém vê, mas elas veem e brincam e conversam. A gente percebe, a gente visualiza aquilo ali que está acontecendo com elas. A minha neta vê comigo luzes físicas e não físicas. Vê, sente cheiros junto com o cheiro que eu sinto assim, em determinados locais, em determinadas horas, ela também sente ao mesmo tempo. Uma vez ela só tinha 2 aninhos e a gente estava indo de carro para Taguatinga. E ao passar perto de um casarão, ela falou: homem morreu ali. Ela nunca tinha escutado essa história, nem minha filha sabia, só eu. Aí foi que eu falei, contei para ela: gente, realmente, tinha um rapaz que devia R$ 50 no açougue e o açougueiro matou e esquartejou ele ali. Então essas coisas a gente vem tentando entender por que há ligação entre nós. Outra coisa é meu marido. Ele é muito sensitivo. Eu sou de Minas, ele é baiano, e a gente veio se encontrar aqui em Brasília. E
ele também percebe muita coisa, só que ele é muito fechado, ele não comenta, ele comenta muito pouca coisa. Eu estou contando isto para vocês entenderem mais na frente que há uma ligação entre a minha família. Não sei por qual motivo, não sei se foi uma escolha, se foi por acaso, ou se realmente havia de estar ligado a essa família. Agora eu vou falar um pouco sobre minhas experiências. Quando eu ia fazer 7 anos, o meu pai morreu. Na noite que ele morreu, eu sonhei com ele morto, que ele tinha morrido embaixo de um pé de jabuticaba. Acordei por volta de 5 horas da manhã, em pânico, gritando. Minha mãe veio e tentou me acalmar. Não, isso só foi um pesadelo. Seu pai está bem. Quando a gente sonha que uma pessoa morreu, é porque ela está bem. Por volta de 6 horas da manhã, 6 e pouco, chega meu irmão, que é um dos que ficava com ele lá na roça, e a gente ficava na cidade, e veio para buscar um caixão, um caminhão, para buscar meu pai, que meu pai tinha morrido. Isso foi em fevereiro de 64. Em agosto de 64, eu tive o mesmo sonho com a mesma jabuticabeira e que meu avô estava morto embaixo do pé de jabuticaba. Acordei, contei para minha tia, em pânico. A minha tia achou ruim aquilo, ainda me deu uns tapas. Aí meu tio chegou perto de 7 horas da manhã, pedindo para ninguém ir para a escola, que meu avô realmente tinha morrido. Isso foi acumulando. Entre 7, 8 anos até os 13, quando eu vim para o Distrito Federal, eu tinha vários episódios. Alguns eram assim. Eu dizia: mãe, tia fulana está chegando. A minha mãe falou assim: ah, como é que você sabe disso, menina? Sua tia mora lá na roça. Eu digo: a senhora vai ver, daqui a pouquinho ela está aí. E isso realmente acontecia. Daí a pouco a minha tia chegava. Então tinha esses lances assim, que quem viria para minha casa, que morava muito longe, eu via chegando e aí eu dizia para minha mãe. E sempre aquela pessoa chegava realmente. E eu vi assim vultos, pequenos vultos, tipo vestido de uma capa, flutuando por cima de alguma coisa, em cima de uma árvore, em cima de plantação. Mas para mim aquilo tudo era normal, eu nem entendia nada, eu não sabia nem que existia seres. E, bom, o tempo passou. Aos 13 anos eu vim para o Distrito Federal. Continuou alguns episódios, esse serzinho sempre me seguindo. Nessa época ele era pequeno. E aos 15 anos eu deitei, tive uma sensação estranha. Quando eu acordei de manhã, eu estava com um livro inteirinho, completo na minha cabeça. Peguei um caderno e fui anotando tudo o que tinha acontecido naquela noite. E eu tenho esse livro guardado, escrito em um caderno aqui em casa. Estranho é porque falava de discos voadores, ETs, coisa que eu não tinha acesso. A gente não tinha televisão, a gente não tinha nem rádio. Nunca tinha visto falar em ET, não sabia o que era ET. Eu vim saber o que é ET, extraterrestre, já agora, depois de 20 anos, a partir dos 20 e poucos anos, que é quando eu já tinha uma televisão, uma coisa assim, eu já tinha acesso a livros para ler. Outros fatos interessantes foi durante minhas gravidez. Eu tive 4 gravidez. Primeiro foi Ariel, depois um aborto de um menino involuntário no terceiro mês, depois tive meu filho Júnior e por último uma menina, Janine, que só ficou com a gente durante 10 dias e morreu. E interessante é que quando ela morreu, eu chorava muito e ela voltou e me pediu para não chorar, que ela estava viva e estava bem. Aí, voltando à gravidez da Ariel, durante essa gravidez eu via vultos, via cores em volta das pessoas e tinha umas sensações estranhas. E ela veio de 7 meses. Ela andou com 6 meses e meio. Ela falou de tudo antes de 9 meses.
Não tinha um dente na boca, mas já falava tudo e já caía, corria, fazia proezas super diferente das outras crianças, que só acredita minha família, porque minha família assistiu todos esses episódios da Ariel. E durante a gestação dela, eu acho que teve alguma mexida de ser dentro, porque ela era uma coisa fora de série, é totalmente diferente. Outro fato é que nessas gravidez eu sempre dizia, sabia o sexo das crianças que eu estava esperando e não fazia ecografia. No ano de 75 para 78, que foi a minha gravidez, não tinha acesso a essas ecografias. Isso era muito difícil aqui. E se tivesse, era muito caro, não dava. Então era assim, eu sabia mesmo. E sempre tinha essas intuições. Outra coisa interessante é que sempre sinto que algo de ruim pode acontecer com alguém, não só com a minha família. E sempre eu peço para não fazer aquilo. Um fato que eu vou citar só foi com a Ariel, a minha filha. Ela foi para uma excursão na Chapada dos Veadeiros e lá eles iam fazer uma visita num cânion muito alto que tem lá. E lá não pega celular, não tem sinal. E do nada aqui em casa eu senti e vi ela caindo em um precipício. E eu nem sabia que lá tinha esse cânion. E eu fiquei, e agora o que eu faço? Aí eu comecei a mentalizar. Ariel, volta, não vai. Ariel, volta, volta, volta. E do nada lá também ela sentiu uma força estranha puxando ela para trás. Ela largou o grupo e voltou correndo. Ficou esperando eles numa cachoeirinha pequena. E ninguém entendeu aquilo. Quando ela chegou dessa viagem, ela veio me contar que estava indo para esse passeio e uma força estranha puxou ela para trás. Eu falei assim, graças, foi eu que estava te puxando para trás porque você ia cair naquele precipício. Então não é só com a minha família. Às vezes acontece aqui com os vizinhos, eu sinto alguma coisa aí e eu aviso. Aí sempre dá certo. Não sei, não é instinto de mãe, vai além. Em 86, eu morei durante 2 anos na minha cidade natal. Fomos passar uma temporada lá. E lá montei um salão de beleza, que é dos trabalhos que eu faço, e revendia roupa. Eu comprava roupa em Uberlândia e revendia em Monte Carmelo. Numa dessas viagens para buscar mercadoria, andando na calçada, veio uma mulher, olhou para mim e disse: vem aqui, você quer saber isso assim, assim, como se fosse uma cigana. Digo, não, não quero, estou com pressa. Não, por favor, me acompanha, venha. Aí eu acompanhei, curiosidade, né? Acompanhei aquela senhora. Ela entrou no tipo de um beco e lá no fundo tinha uma sala. Nessa sala tinha uma mesa grande. Do lado oposto, onde eu cheguei, tinha 2 senhores. Em cima da mesa tinha vários livros. Eles disseram, sente-se, por favor. Aí eu sentei, me entregaram um papel e um lápis, uma caneta. E vou fazer umas perguntas e gostaria que você respondesse. Eu digo, tudo bem. Não posso demorar muito, que meu ônibus vai sair para Monte Carmelo. Ele disse, não, não demora muito. Entregou aquele papel e alternava, cada um fazia uma pergunta. E quando ele perguntava, eu respondia no papel. Teve uma bateria mais ou menos de umas 10 perguntas a 12. Não me lembro muito bem agora. Mas aí eu terminei, entreguei o papel para eles. E eles disseram assim para mim, você sabia que você tem um dom? E digo, não, tenho um dom de trabalhar e ajudar minha família. Disse, não, você tem um dom especial. Vou lhe entregar aqui. Toma estes livros, pegue este baralho, com esse livro você vai aprender a mexer com esse baralho. Gente, é um baralho que eu nunca vi na minha vida. Não posso comprovar porque, infelizmente, teve um alagamento na minha casa e molhou e a gente perdeu várias coisas, documentos, muita coisa, e esse baralho foi junto. Não sei se é por acaso ou se esse baralho tinha que desaparecer. Sei que quando eu cheguei em casa, eu comecei a olhar aqueles livros e lá realmente ensinava a mexer. Brincando com minhas sobrinhas, eu comecei a relatar fatos sobre aquele livro e aquele baralho que eu recebi.
Interessante é que realmente tudo que eu falava para elas era exatamente o que aconteceu e que futuramente aconteceu exatamente o que eu falava. Bom, fiquei durante 2 anos lá, voltei várias vezes em Uberlândia para comprar essas roupas. Nunca mais achei aquele lugar, nunca mais vi aquelas pessoas. Eu acho que já não era gente normal, eu acho que já era. Tentando entender agora, eu penso que eram pessoas de outro mundo que já estava tentando me preparar para algo mais. Voltamos para Brasília, porque não deu muito certo lá, problema de saúde, já não. Tivemos que voltar, e escolaridade para as crianças. Aí foi logo em seguida, eu tive o sonho do edifício Joelma, pegando fogo. E não tinha acontecido ainda quando eu sonhei com o edifício Joelma. E eu vi aquelas pessoas caindo, se jogando, e não podia fazer nada, era só um sonho. Passou. Daí um tempo, eu vi aquela tsunami, aquela mais antiga, se não me engano, na Indonésia, onde várias pessoas morreram. Nessa, o meu corpo astral estava lá, junto com uma pessoa que futuramente aqui nessa história eu vou falar, que eu conheci. Eu trabalhando junto, ajudando pessoas a subir naqueles morros mais altos. E tentando salvar várias pessoas, mas muitas morreram ali, a gente vendo morrer. E a tsunami não nos alcançava, porque acho que a gente não estava lá em corpo presente, só em corpo astral. De 2010 para cá, outras características começaram a intensificar em mim. Aquele pessoal de Uberlândia chamou de dom, então eu costumo chamar de dons. Uma delas é que às vezes em certas pessoas, quando eu olho no olho, parece que é um portal que me puxa para dentro e eu vejo coisas lá no passado daquela pessoa. Não é em todo mundo e nem quem queira, é em certas pessoas. E outro fato é que às vezes tem uma pessoa com dor de cabeça ou alguma dor cólica, algum tipo de doenças assim. Eu faço um chá e faço ali, eu chamo oração, e dou para a pessoa toma e é aliviada desse mal. Só que esse mal passa para mim. Essas coisas vêm acontecendo e intensificando. Um fato importante aconteceu com meu cunhado. Ele estava fazendo tratamento de coluna e eu sonhei com ele que ele estava muito ruim em cima de uma cama. Como ele é irmão do meu marido, eu falei assim, vamos visitar seu irmão, ver como é que tá as coisas? Vamos. Aí nós fomos para Barreiras. Ao chegar lá, eu peguei a mão do meu cunhado. Quando eu peguei a mão do meu cunhado, eu atravessei com o olho o abdômen dele e senti uma doença muito grave ali perto do coração e do pulmão. Eu saí do quarto passando mal, sentindo mal, e falei com a minha cunhada, olha, o problema do seu irmão não é coluna. Já fizeram uma ressonância ou uma tomografia computadorizada? Ela disse, não, aqui em Barreiras é meio difícil, tem que... Eu falei assim, mas faz, aqui tem. Você vai ver, não é coluna, pode fazer. Ele estava mal, muito mal mesmo. Ele parecia já uma caveirinha em cima da cama. Aí ela ficou com aquilo e vocês vão entender porque ela me atendeu, que eu vou contar o fato agora mesmo, logo em seguida. E fez a ressonância e na terça-feira saiu o resultado. O meu cunhado estava com câncer de ossos e as costelas dele estavam largando das vértebras. Vieram para Brasília para tratar desse câncer. E minha cunhada me agradeceu muito, porque se eu não tivesse visto aquilo, ele teria morrido lá, sem saber o que tinha, tratando de coluna. E ela acreditou pelo seguinte, em 2012, sonhei que meu cunhado tinha morrido. E quando eu chegava para o velório, nesse sonho, eu olhava o meu cunhado no caixão e não era o meu cunhado, era minha mãe. Eu olhei para minha irmã e falei, nossa, minha irmã, você me enganou. Não é o Nelson que morreu, é minha mãe. Ela olhou para mim e fez assim,
O Nelson já foi. Bom, eu amanheci ruim naquele dia. Quando foi 7 horas da noite, o telefone em casa tocou. Minha sobrinha pedindo para eu ir para Uberlândia, que meu cunhado estava muito ruim, foi fazer um cateterismo e teve uma parada cardíaca, estava muito ruim. E nisso minha mãe, lá onde ela estava, é uma pessoa ativa, com 93 anos, mas muito ativa, fazia tudo ainda. Terminou de fazer a janta, foi sair para a sala, caiu e quebrou a bacia e o punho. E os dois estavam internados, cada um em um hospital, precisava de mais gente para alternar, para ficar com eles. E eu fui. E meu cunhado foi controlando lá a pressão e a diabetes para fazer a cirurgia, porque ele estava com as veias todas entupidas. Nisso não deu tempo, meu cunhado morreu. Passaram-se 12 dias, minha mãe morreu também. E eu lembrando sempre daquele sonho, igualzinho aconteceu. Primeiro foi meu cunhado e depois a minha mãe. Como eu tinha contado esse sonho antes de tudo acontecer, então minha cunhada lá da Bahia sabia e acreditou em mim e fez os exames e deu exatamente a visão no lugar onde eu tinha. Quando eu peguei nele, toquei, eu vi lá dentro dele. São fatos estranhos que acontecem, que agora hoje eu chamo de dons. De 4 anos para cá, esses dons têm se intensificado. Tem uns que eu nem sabia que tinha, como esse do meu cunhado, que eu acabei de contar, que ao tocar nele eu vi a parte interior dele onde estava o mal, e outras coisas bem mais, que não dá para falar tudo, que vai ser muito grande. Mas aí vem uns avistamentos que a gente teve aqui. Esse estava eu, Ariel e minha neta, na noite de Natal, a gente estava ali fora, e lá em cima no céu, bem lá no alto, estava meio nublado, mas por trás de uma nuvem, a gente viu uma bola grande de fogo, ela se expandia e encolhia. Quando ela encolhia, a luz dela encolhia, ficava mais apagadinha, soltava uma bolinha pequena que cruzava o céu numa velocidade imensa, que não deu nem para gravar. A gente até tentou gravar a bola grande, mas como aqui é chácara e estava muito escuro, não pegou nada. A gente tentou gravar a bolinha pequena, que a velocidade era grande e não deu para a gente acompanhar. Então essas coisas que têm acontecido, eu relatei até agora para vocês entenderem um pouco o que veio acontecido comigo desde pequena. Mas agora eu tenho que entrar na parte mais importante, que é a parte que o ser me pede umas recomendações. Antes de passar para o próximo assunto, eu vou relatar mais um fato que aconteceu com meu irmão. Uma noite eu estava indo para um grupo de apometria com a Ariel, minha filha, e de repente eu saí do corpo. E nessa saída eu vi uma ambulância na porta da casa do meu irmão e meu irmão na maca com os médicos entubando ele. E eu voltei assim, naquele susto, e falei com a Ariel. Ela disse: mãe, pega o celular e liga para ele. E eu liguei pro meu irmão imediato, e quem atendeu foi minha cunhada chorando e me disse que meu irmão estava sendo entubado naquele momento. Ariel estava comigo, né, nessa noite, a gente estava indo para o grupo de apometria. Então, são assim, até agora eu contei coisas que me aconteceram para vocês verem que é muito estranho e de pouco entendimento para a minha pessoa. Mas a partir de agora eu vou entrar realmente no que o ser que me acompanha pediu que eu tenho que fazer, que são coisas nesse futuro de agora. Este ser que eu vou falar agora, até então não tinha aparecido em minha vida. Ele começou a aparecer de uns tempos para cá e pedir para eu divulgar os assuntos que eu vou falar agora. Começou assim: quando eu mexo com água, eu ouço vozes, mas são umas vozes distorcidas, tipo vozes de robô. Então eu não entendia, e como eu tinha muito medo, eu largava ou a mangueira ou o que eu estava fazendo e saía correndo, com medo. Aí outra vez tentava, vinha de novo as vozes. Aí um dia, com um pouco mais de coragem, eu falei: não quero te ouvir. Se você quer falar comigo, fala em sonho,
que em sonho eu não vou ter medo. Aí foi uma bela noite, eu dormindo, eu sonhei com um ser, com aquelas vozes. Aí dizia para mim: liga o carro do rádio em uma estação onde não tem frequência. O rádio do carro, aliás. E, e passou, eu esqueci daquilo. Um certo dia eu estava voltando do mercado, da cidade próxima aqui onde eu faço compra, e ao passar em uma biquinha que tem uma água, uma ponte, aí eu lembrei do sonho e liguei o rádio e passei por uma estação que não tinha nada. De repente começou uma chiadeira e entre as chiadeiras veio uma mensagem. Não ouvi tudo, que as vozes eram totalmente distorcidas e diferentes, mas eu ouvi assim: você precisa divulgar. Perigo. Terra, perigo. Todos precisam saber. E escute e divulgue. E eu olhei, escutei aquilo e fiquei... Sumiu a voz. Prestei atenção só nessas palavras, as outras não consegui entender. Vim para casa. Cheguei em casa, contei para Ariel, nós fomos no rádio, lá no carro, liguei novamente, mas não deu mais mensagem nenhuma. Passou um tempo, eu até esqueci desse negócio, eu ficava pensando, como eu vou divulgar? Não sei nem o que eu tenho que divulgar o quê? Agora que eu tô ficando louca mesmo, e todo mundo vai me achar louca. Aí uma noite, eu estava deitada, e eu não tinha dormido ainda. Geralmente eu deito meia-noite, meia-noite e meia. Eu sei que era perto de 1 hora da manhã. E eu senti uma dormência subindo do dedão do pé. Parece que eu não estava sentindo. E foi subindo, subindo, e eu não sentia minhas pernas. Eu pensei que estava passando mal. Mas aí, de repente, aquela dormência chegou no rumo do abdômen e eu desapareci. Eu estava no meu quarto, mas eu me vi saindo e me via o corpo na cama, mas eu me via de cima. E eu fui para a garagem. Não sei porquê, mas eu fui para a garagem. Quando eu cheguei na garagem, o lado oposto meu tinha um ser mais ou menos de uns 2 metros. Claro, alto mesmo, mas ele não esboçava nenhum sorriso, nada, um rosto quieto. Mas ele falou para mim: voe. Mas ele não falou com a boca, ele falou com a mente. Eu também entendi aquilo na mente. Aí eu disse com a mente também: não sei voar. Aí ele ergueu o braço do rumo do chão para o teto, com o dedo apontado, e disse: voe. E eu saí voando. Aí ele saiu voando junto de mim. Aí ele falava somente, e eu entendia: vou lhe mostrar o que tem que ser divulgado. Aí a gente foi voando, isso era coisa rápida. Passamos ali perto de São Paulo, água, muita água, invadindo tudo. Aí continuamos, parece que em Santa Catarina, também água acabando, água por todos os lados, invadindo cidade, engolindo tudo. Aí passamos em outro lugar, não sei, mas eu acho que era entre São Paulo e Rio de Janeiro, porque o Rio eu conheço, mas era um lugar que eu não conhecia. Tinha fogo, chuva de fogo, caía chuva de fogo e a terra se abria e ia engolindo casas, pessoas. Aí atravessamos o mar e fui para outros lugares. Eu sei que era outros lugares, outros países, por causa que atravessou o mar todinho. Se não me engano, Itália estava sendo totalmente derrubada através de buracos que abriam no chão e fogo. E cidades litorâneas, eu vou chamar de tsunami, porque eram ondas imensas, água imensa, muitos metros de altura, varria tudo. No meio, a gente via pessoas erguendo a mão e pedindo ajuda, mas eu só estava passando ali, não tinha como eu ajudar ninguém. Aí ele voltou, fez esse roteiro e voltou, passou em muitos lugares, mas não conheço o nome, não sei. Se não me engano, é assim, pelo instinto de ver algumas vezes na televisão, é Canadá, Estados Unidos, Roma não, é Rússia, esses lugares.
Alguns lugares eram fogos consumindo. Aí teve um lugar na volta que a gente passou, e eu não sei onde, mas eu via pessoas dentro de casa e vi crianças numa escada, tipo uma igreja, e vinha uma onda assim, tipo um gás, e desintegrava aquelas pessoas. As casas continuavam em pé, tudo que é madeira, essas coisas assim, continuava em pé. Mas pessoas eram desintegradas, sumiam, simplesmente. E voltamos. Quando voltamos, ele me mostrou uma escuridão aqui na minha região. Escuridão total. Aí foi quando ele falou, tudo com a mente. Prepara, ficará no escuro por um período. Aprenda a cultivar alimentos que não precisa de luz solar. Estoque alimentos, guarde água, porque vão precisar. Você vai ter a missão de ajudar idosos e crianças. Vão vir militares para abater idosos e crianças por causa de comida. E nisso eu estava me vendo ainda do lado de fora da minha casa e tudo escuro, só algumas luzezinhas tipo vela acesa, uma coisa assim. Aí eu tive aquele assim, tipo um salto no colchão. Aí eu olhei para mim, era meu corpo que estava ali. E eu não consegui mais dormir. Nisso já era mais ou menos 1h20, 1h30 por aí. Não consegui mais dormir, só pensando naquilo. E nessa hora eu pensei, eu devo estar ficando louca. E nessa volta que eu até esqueci de falar lá atrás no vídeo, ele me mostrou como ficaria a Terra com poucas pessoas e com ganância atrás de comida. Não era nem mais de dinheiro, era atrás de comida. O episódio seguinte foi mais uma viagem astral. Eu sei que hoje o que é viagem astral porque eu tenho pesquisado na internet, buscado conhecimentos que antes eu não tinha e hoje eu tenho. Então eu sei que é uma saída do corpo, eu sei que é uma viagem astral. Então ele veio novamente por volta de, sempre no horário de entre meia-noite e meia, 1h e pouco da manhã. E ele me levou em uma viagem astral. Essa foi muito interessante. Quando eu saí do meu corpo, que cheguei para cima da minha casa, apareceu um túnel como se dentro desse túnel fossem nuvens. E a gente foi numa velocidade imensa. Aí, chegando depois de um certo tempo, e vi do lado tipo um planeta, um local. Era um mundo branco. Aí ele só me falou assim com a mente: aqui são pessoas que estão sendo preparadas, que não têm direito de subir. E continuou a viagem. Aí passamos por um mundo amarelo, um planeta, tipo um planeta amarelo. Lá eu acho que era Marte. E eu vi umas pontes que escondia dentro de montanhas e saíam de uma montanha a outra, fazendo uma ligação de uma montanha a outra. Eram pontes. Mas quando a gente estava indo, eu via várias vezes, várias montanhas fazendo isso, escondendo essas escadas e saindo dessas escadas. Mas continuamos seguindo. Chegamos em um mundo verde, um verde intenso, mas quando a gente voou até o centro, acho que o centro desse mundo, era um verde clarinho muito bonito. Lá eu vi vários anciões, tudo mais ou menos na mesma altura, e vários seres. Ninguém ligava com a gente passando ali, voando ali. Todo mundo continuava fazendo o mesmo que estava, sem parar, sem olhar, sem nada. E lá ele me disse que era um mundo já completo, um mundo pleno. E não tinha doença, todos trabalhavam, todos tinham descanso, todos tinham tudo que precisavam ali. E disse: você vai entender porque eu estou te mostrando. Por um acaso chegasse uma pessoa doente lá, ou quebrada, alguma coisa, eles punham tipo uma maca e enfiava dentro de um cristal.
E quando saía de lá de dentro desse cristal, a pessoa estava perfeita novamente, o ser lá. Bom, ele me mostrou tudo isso e voltou. Quando ele voltou, aí ele me mostrou a minha terra, a nossa terra, o nosso planeta desgastado, acabado com aquele episódio que eu já contei. Me mostrou um homem muito bem vestido, só me mostrou essa cena, com uma maleta imensa, grande, cheia de dinheiro, de papel, né? E implorando por um copo de água e não conseguia. Aí ele me falou: isso é o que vai acontecer no seu mundo. O seu mundo é ganancioso, o seu mundo adora papel. Papel não tem importância. Veja bem o que o papel está fazendo. Ninguém consegue nada com papel. Esses papéis são inúteis. Em vez de terem criado valor no papel, deveriam ter criado valores para o bem, valores para o irmão, preservar a terra, preservar seu universo, que agora não tem mais jeito. Além do seu universo estar derrotado com essas catástrofes, ainda vai acontecer coisas piores que no momento eu não posso revelar. Mais na frente talvez eu revelo. Mas lembre sempre das chuvas de pedra, chuvas de fogo, das enchentes e dos terremotos. São coisas que no futuro muito próximo irão acontecer. Este ser me disse que a gente ainda tem jeito. É só a gente não ficar com muita ganância. E não é que a gente tem que ser pobre e sem nada. Não é essa a questão. É que a maioria dá muito valor no papel, que ele chama de papel. E que teríamos que ser mais humanos uns com os outros, para que todos tenham. É tipo mesmo aquela questão até que o Chico Xavier fala da data limite, que a gente ainda tem jeito. Catástrofes naturais vão acontecer, vão, mas provavelmente sobrará pessoas. E essas pessoas têm que aprender a, a conviver em harmonia e o bem-estar de um com o outro, para que a gente possa alcançar um mundo parecido com aquele deles. Nisso ele me fez um desenho, que eu até já fiz esse desenho aqui, tentando ligar os fatos. Ele me mostrou esses mundos. Se um mundo acaba, acaba afetando o outro. Então, o interessante seria nós conservar o nosso mundo e não ficar com tanta ganância. Bom, a raça desse ser eu não sei, mas eu tenho um sentimento que seja arcturiano. Porque numa volta de Porto Seguro para cá, antes de chegar em Barreiras, eu tive muita vontade de contatar pela primeira vez com os arquitúrios. E pedindo mentalmente, quando olhei para um morro, uma montanha muito alta, lá estava uma silhueta de uma mulher, era uma mulher, com um vestido verde bem clarinho, em cima de uma árvore, lá em cima da montanha. E quando eu busquei o celular para fazer a foto, eu fiz a foto, mas não deu tempo, não apareceu. E voltando, chegando em Barreiras, novamente senti uma coisa estranha. Eu me vi fora do carro nesse momento, eu que estava dirigindo, meus braços estavam compridos e eu pelo lado de fora vendo a estrada e dirigindo dentro do carro ao mesmo tempo. E engraçado que na apometria que a gente buscou o conhecimento, me disseram que eu tinha um quê de arquitúrio. Então eu acho que eram os arquiturianos mesmo, e que esse ser é de arquitúrio. E para finalizar esse vídeo, a minha intenção não é fazer ninguém acreditar, é que eu tinha essa missão de repassar, e eu acho que eu cumpri, repassei, pelo menos eu penso que repassei. Fica na vontade de cada um acreditar ou não. Como eu já disse, não quero fama, não sou guru. E termino aqui e fiquem com Deus.